Boa noite, pessoal. Entrando ao vivo hoje, 20 horas, para falar de Bela Vingança. Boa noite para todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Oi, tia, tudo bom? Pessoal, vai me avisando se não tá dando. Lu, deixa eu te colocar aqui. Vai me avisando, Lu. Lu, aqui. Cadê você? Ai, Lu, peraí. Lu, você pediu para entrar? Boa noite a todos. Boa noite. Aqui, ó. Boa noite, pessoal. Essa é a live de Bela Vingança. Boa noite a todos. Olhem os nossos convidados aqui já com a gente. Olá. Lucas e Vanessa, boa noite para todo mundo. Boa Oi. noite. Prazer, que prazer. Olha só, para a gente não perder tempo, porque o nosso tempo é muito curto. Já quero agradecer a todos. E vou apresentar, antes de mais nada, eu vou apresentar os nossos convidados, né? Porque é um prazer gigantesco. Eu juro que essas lives que a gente tem feito, elas ganham um valor imensamente maior com a visão de pessoas especializadas em determinados temas, profissionais, que ajudam a valorizar o que o cinema está mostrando para a gente. Ajudar a gente nessa jornada de compreender um filme. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Primeira convidada, primeira vez que ela está aqui com a gente, a Vanessa Figueiredo Correia. Ela é médica psiquiatra e psicanalista, membro associada à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e ao Grupo de Estudos Psicanalíticos de São José de Rio Preto e região. Agora eu vou dar um extra aqui. A Vanessa é poeta, ela faz um trabalho lindo literário, vocês podem acompanhá-la também, que ela tem um texto muito, muito bonito, e também fica no perfil Na Casa da Poesia, esse nome já é muito especial, e vocês vão ver o perfil mais ainda. E Lu, que saudade, né? Poxa vida, fazia tempo que a gente não se unia aqui. Sim. O Lucas Uchoa, meu primo, meu afilhado querido, mestre em psicologia pela PUC Campinas, com 12 anos de experiência no trabalho com pacientes adictos graves na clínica Greenwood, em São Paulo. Então a gente tem aqui duas visões, né, que eu acho muito importante para a gente falar desse filme, masculino e feminino. O que eu vou fazer, pessoal, só para a gente combinar a nossa dinâmica hoje? Eu vou fazer uma breve apresentação do filme, falar um pouquinho dos seus elementos cinematográficos, não me alongo, não chego a 10 minutos, uns 7 minutinhos, e aí a gente abre o debate, porque aí eu acho que a gente já vai ter muitos temas aí nessa mesa para a gente poder conversar. Então, bora lá. Bela Vingança. A inglesa Emerald Fennell fez história como a primeira cineasta estreante a ser indicada a melhor direção no Oscar. Só que a estatueta, ela ganhou pelo roteiro original de Bela Vingança. É uma produção modesta, que foi rodada em 23 dias e conquistou mais de 100 prêmios mundo afora. Como uma mulher comum, sem armas, sem dinheiro ou superpoderes, pode fazer justiça contra a violência sexual. Foi em busca de respostas, inspiradas em suas vivências de tempos de faculdade, que a Emerald concebeu a Cassandra, a nossa protagonista, interpretada pela excelente Carey Mulligan. Aqui eu já abro um parênteses, tá, gente? Pelo seguinte, a Cassandra é uma personagem da mitologia grega, uma figura trágica da Ilíada de Homero. Uma jovem belíssima, filha do rei de Troia, devota de Apolo, que lhe concede o dom da profecia. Só que quando ela se recusa a dormir com Apolo, ele lança uma maldição que faz com que ninguém acredite em suas previsões. A Cassandra é vista como louca ao alertar a população de Troia sobre as desgraças da guerra.
E diz o mito que depois da invasão de Troia, a Cassandra foi entregue na forma de espólio de guerra ao rei grego Agamenon. Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos o arquétipo da mulher incompreendida, desacreditada e objetificada, que deu origem ao que a psicologia chama de complexo de Cassandra. E depois eu vou passar essa bola para a Vanessa explicar isso melhor para a gente. Em Bela Vingança, a Cassandra, ou a Cassie, ela surge em cena completamente embriagada, trôpega. Ela está numa balada, largada no sofá, e ela é amparada pelo Jerry. O Jerry é um executivo bonitão, com jeito de bom moço, que se oferece para levá-la para casa de táxi. Mas no caminho ele para no apartamento dele e aproveita o apagão dela para fazer sexo. Só que ele toma o maior susto quando a Cassie não só está muito lúcida, quando ela dá um choque de realidade nele e impede o abuso. A protagonista prega essa peça em potenciais estupradores semanalmente. A sua motivação, ela é desvendada no filme aos pouquinhos, né? O enredo, ele vai abrindo as janelas do passado, cada vez uma coisinha diferente, uma informação, até formar esse quadro de horror que levou a Cassie até aquele momento. Mas como a ideia da gente é esmiuçar esse filme, a gente precisa ter alguns spoilers aí, são inevitáveis. A Cassie abandonou a faculdade de medicina depois de uma tragédia com a melhor amiga dela, a Nina. A Nina estava bêbada quando ela foi violentada durante uma festa de faculdade e sucumbiu por não conseguir se fazer ouvir. A razão da morte da Nina tem nome, tá, gente? É cultura do estupro. É uma expressão usada nos anos 1970 por feministas que combatiam a naturalização da violência física e psicológica contra a mulher como uma questão moral e cultural. Mulheres assim se colocam em perigo, né? Fala um dos amigos do Jerry. Mas a gente também está cansada de ouvir. Ah, ela provocou, ela estava de saia curta, ela não deveria sair sozinha, ela não deveria estar na rua naquela hora, ela não deveria ter bebido. A desgraça de Nina é a maldição da Cassie, que agora trabalha num café, ganha super pouco, mora com os pais e se consome por não ter salvo a amiga. Essa, gente, é uma mulher em suspensão. Ela abre mão de si mesma, ela não se lembra do próprio aniversário, ela vive num círculo vicioso que a impede de seguir adiante. E aí eu queria que vocês reparassem, para quem viu o filme, na estagnação física, a estagnação física e psicológica dela, ela se materializa na direção de arte. Vocês reparem na casa, né, em que ela mora, toda decorada com artefatos super antigos, antiquados. Mas quando a Cassie sai a campo, nessa missão educativa, né, digamos assim, ela se veste como uma mulher fatal, ela age como uma totalmente dona de si. É um momento catártico, né? Você vê que ela está inteira ali. Só que é breve. No dia a dia, ela chupa pirulito, ela usa rosa, estampas florais e pinta as unhas nas cores de balas de goma. Essa é a garota sonhadora e romântica que ainda habita a alma da nossa protagonista. Pois a chance de amar reaparece no reencontro com o Ryan, que é um ex-colega de faculdade, agora um cirurgião pediátrico. A relação entre eles, reparem, que alterna o drama que a gente viu até ali para comédia romântica, uma legítima comédia romântica, gente, com direito à dancinha na farmácia ao som de Paris Hilton. Só que é o Ryan quem atualiza a Cassie sobre o que andam fazendo os amigos ali do passado. Entre eles, Al Monroe, o algoz da Nina. Essas informações fazem a trama girar. A partir daí, ela envereda para o thriller de humor negro. Olha essa alternância de gêneros durante toda a narrativa.
não basta mais para Nina ir em bares e pegar uns incautos e dar aquela lição, aquele choque de realidade. A Cassie vai finalmente executar seu plano de vingança, arquitetado minuciosamente em 4 capítulos, um para cada alvo. A amiga que assistiu à violência e nada fez, a reitora da escola que deu benefício da dúvida ao acusado, ao advogado que perseguiu e coagiu a Nina até ela desistir do caso e, claro, ao Al Monroe, o estuprador. Bom, nós estamos falando de estupro aqui. E a diretora Emerald Fennell, ela se debruça sobre esse tema, que é um tema nevrálgico, incômodo, mas ela embala o seu filme num pacote super palatável, lúdico, com uma trilha sonora pop, uma paleta de cores simbólicas na dualidade entre o azul e o rosa. Aquele azul dominante, o rosa mais receoso, mais apagadinho. Até tem um candelabro azul fálico na casa dela que me chamou muita atenção, queria poder aqui mostrar para vocês. Os objetos falam muito nesse filme e a cor como ninguém. A religiosidade é outro elemento fundamental da narrativa. Há imagens angelicais, a fotografia cria essas imagens que emolduram a Cassie, ora na cama, que parece que ela tem uma asa, ora atrás de um quadro, que parece que ela tem uma auréola na cabeça. Essa religiosidade é muito forte. Mas, se vocês separarem, vai além. Na hora que ela conversa com o advogado, ele se ajoelha aos pés dela, ele se curva, como se ele estivesse num confessionário. E ela lhe dá o perdão. Ela ela apoia as suas mãos nas costas dele, como se lhe desse uma bênção. Se nessas cenas a gente tem essa religiosidade muito grande, lembrem-se da cena inicial, em que a Cassie aparece no sofá de couro vermelho, com os braços abertos e as pernas estiradas como Cristo na cruz, mas também como um pedaço de carne a ser devorado. No climático ato final, a sua peruca é uma difusão de cores que contrasta com o branco puro da enfermeira. O nosso anjo vingador é uma menina travessa. O desfecho é provocador, é de tirar o fôlego, é extasiante para muitos, mas para mim ele é trágico e cruel. O sacrifício da Cassie é uma vitória de pirro, ela tem sabor de derrota. A Cassie venceu ou entrou para a estatística como mais uma vítima de feminicídio? Pessoal, aqui eu acho que a gente pode partir para o debate. Obrigada pela paciência aí dessa explanação, só para a gente entrar no clima do filme. Eu queria começar dando a voz para a Vanessa, para ela contar um pouco para a gente como ela recebeu esse filme, um pouco da sua visão psicanalítica, e já peço um pouquinho também para ela falar da síndrome de Cassandra. Vanessa, muito bem-vinda. E como se trata, né? Como se trata uma paciente no estado que está a Cassie? Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, eu acho que realmente o filme é muito impactante. Tá com eco, né? Tá com eco? Não tô ouvindo. Não? Ah, então tá. Vai lá, vê se melhorou. Tá bom. O filme realmente é muito impactante. E eu acho que isso que você ressaltou da fotografia, os tons pastéis, o azul, o rosa o tempo todo, né? Remetem para mim ao universo infantil. E misturado com a violência, com a questão do estupro, com a paralisação da vida da Cassie, né? Então, essa questão da Cassandra, que foi uma menina da mitologia, que... Bom, tá com um pouco de eco. Deixa eu tirar o fone. Eu vou tirar.
Oi, voltou. Voltou. Agora tá sem eco, melhorou. Meu Deus, como sempre. Tudo bem. Então, a questão da Cassandra, que foi uma menina que durante a infância recebeu o dom da profecia, né? E ela cresce e ela não quer ficar com Apolo e ele amaldiçoa ela a nunca ser ouvida, nunca ser levada em conta nas profecias dela. Então a Cassandra também tem uma origem no infantil, né? Essa questão do dom que ela adquire na infância. A Cassie me fez pensar muito nisso, na criança e no adulto. Quando ela tá lá, se fazendo de bêbada, né? Como se ela tivesse totalmente regredida como uma criança, eu penso que ela traz essa imagem de uma falta de discernimento e o abuso seria um abuso infantil. Então eu pensei em discutir um pouco com vocês essa questão, né, do descrédito, da desmentida, de você não acreditar numa mulher quando ela diz que foi abusada, porque foi colocada numa situação em que ela não tinha discernimento para decidir ou não consentiu com algo. E eu vou deixar o Lucas trazer os pontos dele e a gente vai conversando. Olha que interessante, Vanessa, você falou nessa coisa da criança e o Ryan é cirurgião pediátrico, né? Ele Verdade. cuida de crianças. Olha que coisa engraçada. E eu sempre achei mesmo essa artimanha dela extremamente ingênua, inocente, porque ela está se colocando em posição de risco o tempo inteiro. Né? Ela está achando que ela está em poder ali, mas, gente, se o cara pegar ela né? Tanto que dá no que dá. Sim, ela Né? E tá muito tentando bacana. encontrar alguém que cuide dela, né? Quando ela começa a se vincular com o Ryan, ela começa a ter confiança e o trauma, de certa forma, se repete. Então, você me perguntou como psiquiatra, como que eu trataria a Cassie? Eu trataria pensando na criança, na Cassie, inicialmente, né? E eu acho que ela também precisaria de outras intervenções, mas a princípio, a principal questão para mim seria essa. Ô Lu, como que um homem recebe um filme assim, hein? Porque a gente já recebe com todos os nossos sentimentos aflorados, né? É pesado e eu fico, como será que um homem enxerga, né, isso? Uhum. Depende de que homem, né, Suzy? Você é muito especial, não é verdade? Temos que considerar, né? Opa, fugiu. Ah, voltou. Me ouvindo bem? Depende de que homem, né? Você eu não tinha me atentado na hora do filme, mas agora você está querendo falar sobre a visão, né, de uma cineasta. É muito interessante. A gente vai olhando aquilo que cada um de nós, um olhar treinado, quer dizer, e é gostoso te ouvir, porque você vai trazendo elementos que eu não percebia, enfim. E uma coisa que me chamou a atenção quando você fala, né, da comédia romântica, deles dançando ao fundo do Paris Hilton, lá na farmácia, eu me lembro que a Paris Hilton, quando eu tinha bem essa idade, né, da faculdade, que eu acho que é uma coisa bem retratada ali no filme, a Paris Hilton estava no auge da carreira dela, era, acho que uma das mulheres mais famosas do mundo. Ela começou essas coisas de reality show e ela teve um vídeo, né, dela fazendo sexo com um namorado divulgado e tomou uma dimensão mundial
E Foi um ela dos sempre primeiros, foi né, Lu, desses vídeos, né? Assim, e foi uma coisa que destruiu ela, né? Porque em nenhum momento se via falando, assim, ou se falava muito pouco o pessoal está de falando quem que o havia áudio está divulgado. falhando. Melhorou, gente? Vocês estão ouvindo o Lucas? Deixa eu tentar pôr. Vamos ver se melhorou. Vamos Tá lá. melhor? Avisem a gente aqui, pessoal, se o áudio melhorou, por favor. Vai lá, Vocês estão Lu. me ouvindo? Sim. Então eu lembro dessa muito dessa discussão, né? Quer dizer, na época não foi muita discussão. Se taxou ela como uma vadia, como uma puta, enfim, chamaram ela de tudo que era nome e meio que aquilo mudou o rumo da vida dela, né? Uma mulher em ascensão que de repente teve a tua imagem marcada por estar transando com um namorado e, enfim, fazendo vídeo, e seja lá o que. Então também acho que é muito simbólico, né, terem a diretora ter colocado a música dela, né, nesse momento. Mas esse filme, assim, eu acho que também é uma... eu espero, né, que seja uma pancada, assim, para os homens. Porque quando a gente fala de uma cultura de estupro, a gente necessariamente tem que falar de uma cultura machista. Né? A gente tem que falar de uma cultura onde nós, homens, né, desde meninos, crescemos com uma visão muito deturpada da mulher. Né? Isso começa com coisas, às vezes, até simples. Né? Eu fui lembrando, assim, roda de homens casados, onde a esposa nunca é elogiada, né? Sempre tida como uma pentelha que só enche o saco e de alguma forma nunca é valorizada. Ou quando na adolescência, né, uma menina que age tal qual os meninos, elas ficam, né, se ela sai beijando vários caras numa balada, ou, né, ou tem essa liberdade sexual maior, o peso dado é muito diferente do peso que é dado para um homem. Então, quando eu vi esse filme, eu fui me lembrando muito de um documentário que saiu alguns anos atrás, eu não sei se você conhece, que chama The Mask You Live In, que é um documentário que vai expondo a forma como os meninos são criados para se transformarem em bons machistas, assim, quando crescem, né? E o filme começa com uma cena o documentário, né? Começa com a cena de um técnico de futebol americano, um cara que foi jogador de futebol americano, profissional, né? Aquela imagem do macho alfa, né? Mostra até foto dele barbudo, fortão, jogando futebol americano, batendo em vários caras, assim. E esse cara mais velho, técnico de adolescentes, ele começa dizendo que as palavras mais violentas que ele escutou na infância dele foi que homem não chora. Né? Ele conta uma cena que ele está chorando com a mãe de alguma frustração, algum medo que ele está tendo ali de criança. O pai dele pega ele, leva ele para o porão da casa e dá uma bronca nele por ele estar chorando e diz que o homem não chora. Né? E daí ele vai dizendo o quanto, né? Daí o documentário vai dizendo o quanto que os homens são criados para estarem acima do mundo emocional, né? Que eles precisam ser criados para serem todos poderosos, assim, né? Para em algum lugar terem poder e negar
a vida emocional deles. E se diferenciar nisso das mulheres, né? Então, a mulher que é emotiva, a mulher que tem uma cultura mais de demonstrar as emoções, é vista pelo homem como a louca, como a chata, como a pentelha, porque o homem não entra em contato com essas coisas. Então, e eu penso que isso contribui muito, né, para esse distanciamento que o filme vai mostrando, né, do homem que não consegue fazer o contato afetivo, não consegue enxergar a mulher por inteira. Para um homem se aproveitar de uma mulher que está bêbada, que está embriagada, esse cara ele não pode enxergar aquela mulher como uma pessoa, né? Como alguém que tem uma história, que tem uma família, que tem amigos, que tem uma vida, né? O que vocês acham da questão da bebida aqui, Lu, né, que lida com isso, lida com o vício? A gente já teve vários casos aqui, há pouco até, o caso do tal do estupro culposo, né, que deu aquela polêmica gigante, que o cara fala, não, mas ela estava afim, ela não esboçou nenhuma resistência, claro, a mulher estava chapada, né, estava fora de Uhum. si. É complicado a gente imaginar, então, assim, o que isso significa? Então, às vezes a gente se pega, mulher, tendo pensamentos machistas, sabe? Eu fico muito incomodada quando eu me pego falando, pô, mas essa menina foi beber, que tonta, se colocou em risco. Falei, gente, olha o que eu tô pensando. Então, assim, Ela não pode se divertir igual todo mundo, né? como essa visão está enraizada em nós mulheres também. Então, como você fala que o menino é criado para ser isso que ele é, a culpa é nossa também. Né? A gente acha que não, mas a gente está incutindo algumas coisas nessa criação que está tudo torto. Porque a gente se Uhum. pega. Às vezes você está andando na rua e você fala assim, nossa, mas exagerou. Falei, gente, olha o que eu estou falando aqui. É uma luta diária com os nossos próprios preconceitos, é uma coisa maluca. Agora, a questão da bebida é muito grave, né? Porque ela realmente tira a pessoa da sua posição de defesa. Ela fica absolutamente vulnerável, né? Sim, a bebida tem um efeito, dentro disso que eu falei, Suzy, a bebida ela tem um efeito perigoso, né? Pensando do lado do homem, né? Do cara que é que vai um potencial agressor, porque a bebida ela vai tirando a censura e ela pode e ela é um bom. Sim, um bom não, né? Mas ela é muito eficiente na capacidade de desligar os afetos. Então, se você tem homens que de alguma forma têm essa dificuldade de se ligar afetivamente numa relação com uma outra mulher, ou pode ser com qualquer outra pessoa, a bebida, ela faz esse desligamento ainda maior. Né? Então, se um cara já tem dificuldade de se ligar afetivamente a uma mulher sóbrio, quando ele está bêbado, o potencial é maior ainda. Né? E ainda vem todos esses impulsos sexuais sem freio nenhum. Né? Então, você pega um cara que está com os impulsos sexuais aflorados, né, lá no alto, e com a capacidade afetiva lá embaixo, assim, né, de se ligar afetivamente a alguém. Então, ele está ali só com o corpo dele e com os impulsos
que o corpo dele tem. É um perigo gigantesco, né? É curioso até, Vanessa, se a gente reparar, a diretora, ela escapa daquele clichê de fazer esses predadores com um jeito de predador, né? Porque primeiro ela pega um cara bonitão, de um jeito bom, né? Ele parece um bom moço. Depois ela pega um personagem que é típico de comédia romântica, que é aquele nerd que acha que nunca vai pegar a mulher, então assim, oi, dei sorte, fica super feliz. Né? Então é muito curioso que ela mostra. Primeiro, eu gosto muito que ela não coloca o vilão caricato, porque nenhum deles é um vilão caricato, nem mesmo estuprador. Mas ela ela retrata os homens como menininhos, porque quando ela se confronta com aquele na frente do bar, ele sai correndo feito um garotinho indefeso. Mamãe, né? Parece que ele tá gritando, mamãe, vem me socorrer nessa louca, né? E aquele cara com um amigo também, parecem duas crianças travessas, dois meninos travessas falando assim, agora a gente vai ter que dar um jeito no que a gente fez. É gozado isso, como ela tem essa consciência do garoto como um menino, do homem como um menino grande, né? Mesma coisa quando você vê homem falando de carros, né? Parece boys with toys, né? A gente fala que é o homem grande com seus carrinhos. E ali também, é eles querendo assim, nossa brincadeira não deu certo, poxa vida, como é que a gente vai resolver isso? Se a Vanessa apontou tão bem a coisa da criança, esse infantil nela muito grande, essa ingenuidade, eles também, Sim. né? Eles não são caras do mal, eles estão inseridos numa cultura, eles estão com aquilo dentro deles, nós todos somos culpados por isso. Você sentiu isso também, Vanessa? Eu senti, eu acho que vai provocando uma série de sensações. Por exemplo, no início, quando ela revela que não está alcoolizada e fica em aberto, você não sabe ainda se ela é uma psicopata, né? Se ela vai matar alguém, se ela sai comendo ketchup, eu acho, né? Alguma coisa assim. Então você ainda não tem certeza. E eu acho que provoca um sentimento de um certo desejo, né? De que ela tenha se vingado mesmo. Provoca no espectador. Eu, pelo menos, me peguei sentindo isso. E, ao mesmo tempo, é confuso, porque você pensa, nossa, mas o cara também... Isso que você falou, né? Então, uma pessoa tão comum, tão normal, né? E estava numa condição daquela, como um abusador. E ela fica identificada com o abusador, porque ela cria situações para abusar do outro, né? Naquela situação com a filha da diretora, em que ela engana a menina, né? Ela vai o tempo todo se colocando no lugar desse abusador para tentar fazer uma justiça, uma vingança, mas procurando presas mesmo, né? Pessoas vulneráveis e frágeis, de certa maneira. Então, é muito confuso, provoca sentimentos muito confusos nesse sentido, eu acho. Mas eu acho que essa provocação que o filme faz é sempre querendo brincar, mexer com esse preconceito nosso, de sempre tomar a vítima, né, tomar a pessoa que sofreu, né, no caso ela não sofreu o estupro, mas foi uma amiga dela, e sempre a vítima vira o problema, né? Então ela vira louca, ela vira a vingadora, a pessoa que enlouqueceu, quando no fato, quando a gente vai ver no filme, os outros são loucos, né? Assim, como que uma faculdade não faz nada? Como que uma faculdade não investiga? Assim, é uma série de injustiças, depois que você vai vendo, que você, né? Eu pensei assim, é justo ela estar assim, né?
destruída. Ela não está destruída porque ela é louca, ela está destruída porque ela foi muito injustiçada. Detonaram a amiga de infância dela, assim, fizeram os piores maus. Depois eu até fiquei refletindo, Suzy, assim, acho que eu sempre brinco de olhar um pouco as traduções, né, para o português, e o filme originalmente não tem nada de vingança, né? Eles, na verdade, o nome em inglês exalta ela. E eu acho que quando se traduz o filme para vingança, já começa a trazer esse lado, assim, né? Tipo, nossa, ela é uma vingadora. Quando, na verdade, eu acho que ela tem muito mais uma busca de justiça. E ela vai até o limite, né? Promising Young Woman, uma garota muito promissora, uma Muito jovem muito promissora. promissora. Esse é o título original, que realmente foi um tanto quanto deturpado na tradução para o português como Bela Vingança. Por isso Ele simplifica tudo, e né? eu fiquei até pensando o quanto que esse título, de alguma forma, não tem algo desse preconceito, né, de colocar ela como a louca, quando na verdade ela é uma pessoa que foi atrás de justiça e que não encontrou justiça e que ainda está tentando encontrar de alguma forma, né? Agora, um grau de enlouquecimento frente a tantas injustiças que ela viveu, eu acho extremamente aceitável, assim. Eu fiquei, me remeteu uma vez a uma interpretação que eu vi do Ser ou Não Ser, do Hamlet, como essa ideia de o Hamlet estava ali observando todas as injustiças acontecendo dentro do palácio e o quanto que o enlouquecer era o natural frente a tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tantas falsidades, a tantas sacanagens, né? Meio que assim, o certo é enlouquecer nesse caso, né? Não é ficar É muito normal, né? sofrido, é muito sofrido ver como essa jovem parou. Ela parou no Uhum, tempo, ela parou no espaço, ela não consegue fazer a vida dela andar. Como a culpa consome uma pessoa, né? Sendo que ela nem era culpada pelo que aconteceu, mas ela não se perdoa por não estar ali com a amiga naquele uhum, ponto. Como ela vira uma ruína de uhum, mulher. E apesar dela fazer essa vingança, ela está num processo de autodestruição brutal. Né? Porque, assim, claro, quando a mãe da menina fala, para, né? Reparem que uhum, naquela cena em que ela vai encontrar a mãe da menina, gente, ela está apoiada num carro azul. O poste da rua é azul. É um negócio, assim, é uma tensão para esse azul que cerca ela por todos os lados. Ela está consumida porque essa figura masculina, né, o homem como um todo, fez com ela. E ela não teve voz, a amiga dela não teve voz. Por isso que ela sai a campo e vai à coisa física, porque a amiga não teve voz, não foi o suficiente, né? Então ela vai como essa vingadora. Agora, é muito sofrido para eu ver, porque as pessoas vibravam, tinha gente assim, isso aí, olha só, demais. Eu falei, gente, eu não estou conseguindo comemorar em nenhum minuto, porque ela se sacrifica no fim das contas. Ela continua uhum, vítima do começo ao fim. Ela não, ela é tudo bem, claro. Ela teve o controle desse desfecho até um certo tempo, mas no fim das contas, aonde que ela foi? O uhum. que aconteceu? Aconteceu o que poderia ter acontecido em todas as outras idas a campo dela para castigar esses homens. Na última se deu mal, né? Não dá para falar que ela se deu bem. O que vocês acham? Eu concordo com você que quando ela vai tentando refazer, né, toda a situação traumática,
a gente pode recorrer a um estudioso da psicanálise que vai falar de um esfacelamento do eu, né? Ela perde o eu. Todas as funções que o eu tem numa pessoa, que é pensar, ter espírito crítico, estudar, trabalhar, ela perde essa capacidade, tem uma cisão, tudo nela se divide, e ela fica em função de tentar refazer, né, a própria situação do trauma em que ela reverta isso. E aí eu penso que ela não consegue, porque não tem um vínculo, não tem um laço afetivo que tirasse ela dessa obsessão, que trouxesse ela. A mãe é muito fria, né? A mãe dá uma mala para ela ir embora no aniversário de 30 anos, se vitimiza. Ah, o que que as minhas amigas vão pensar de você? Você é horrível, alguma coisa assim. O pai é uma figura totalmente fraca também, não é uma figura protetora. Então, eu fiquei pensando muito na infância dessa Cassie. Eu não acho que ela só foi testemunha do abuso. Eu acho que o tempo todo fica subentendido os abusos que ela vai sofrendo também. Ela fica identificada com a vítima, tem uma identificação com o agressor ao mesmo tempo, e não sobra espaço para constituir um eu. Não tem uma pessoa ali, tem uma ação, um impulso de agir o tempo todo. E quando ela começa a refazer com o Ryan esse vínculo, ela quer parar, né? Ela joga o caderninho fora, ela começa a repensar, e aí quando quebra de novo, ela se quebra, né? Lu, É, eu, a chance dela ali estava muito no Ryan, né? Ela começa a ganhar vida, ela ganha esse apoio que todos precisamos para crescer, né? Quando a gente pensa na infância, no desenvolvimento da infância, onde a gente vai desenvolvendo nosso ego, nosso eu para a vida adulta, é muito importante esse apoio emocional, esse apoio que nos leva para a vida. E quando ela encontra isso no Ryan, você vê que ela começa a ganhar vida de novo. Ela pensa em voltar para a faculdade, ela consegue se desfazer, né, dessa coisa da vingança. Só que aí ela descobre que ele estava lá no dia, né? E eu achei ele um cara, aí voltando um pouco para a coisa da cultura do machismo, um cara sensível, né? Um cara diferente dos outros que aparecem no filme, um cara mais conectado com as próprias emoções, mas que se vê também impossibilitado de alguma forma ser uma voz dissonante dentro do grupo de amigos. ele E não eu acho que isso é uma coisa... consegue, né, ser diferente. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito marcante quando a gente pensa o grupo de homens, assim. Eu me lembro assim de alguns pacientes que falam, né, pacientes que conseguem dizer a respeito ou até amigos, assim, que conseguem dizer o quanto que eles são felizes no casamento, quanto que eles gostam das mulheres deles e têm elas como amigas, parceiras, mas que quando estão numa roda de homens e começa aquele papo bem de macho, eles se sentem intimidados de ser a voz discordante, né? Quando um cara fala assim, como eu estava falando no começo, né? Nossa, minha mulher é uma pentelha, minha mulher é uma chata, não sei o que. Eu já vi muitos homens falarem isso, assim. Eu não penso nada disso da minha mulher, mas também fico com vergonha de dizer. Né? Eu fui, né? Acho que é um filme ótimo, assim, porque provoca. Eu acho que é um filme que
mexe, assim, demais. Eu fui lembrando da minha faculdade, dos meus tempos, onde eu estava muito inserido nisso também, né? Com bebida, com festa, com essas cultura da pegação, do homem, né? Vendo a mulher como uma presa a ser caçada, assim, uma coisa maluca que você é inserido, né? E eu fico... E eu acho que filmes assim são muito bons. Tomara que mexa com muitos homens, né? E a gente começa a perceber o quanto que a gente é machista, assim, né? O quanto que a gente precisa melhorar muito a nossa visão e, de alguma forma, passar a criar os nossos filhos de uma forma diferente. E como você disse, Suzy, né? Acho que vale tanto para os homens como vale para as mulheres também, porque essa cultura do machismo eu acho que está mudando pelas mulheres, mas você ainda vê muitas mulheres presas um pouco nessa cultura. Tem até uma moça ali que ela sai para almoçar, que retrata, né, essa mulher presa na cultura do machismo. Sim. Ela precisa sentir na própria pele o que a Carrie faz a Cassie faz nessa saga de vingança. Ela vai provocar empatia na marra. Ela Uhum. vai fazer uma situação para a pessoa sentir o que é estar na pele do outro na marra. Então, enquanto essa amiga não passou por uma situação que ela não sabia se ela tinha sido estuprada por aquele cara no qual ela acordou num quarto, porque ela estava Uhum. bêbada durante o almoço com a Cassie, só aí que caiu a ficha dela. Ela falou, gente, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que essa pessoa fez comigo, eu não sei quem era aquele homem, eu não sei como é que eu me deixei levar naquela situação. Ali ela fala assim, meu Deus, o que aquela menina passou? O que a Nina passou e eu não fiz nada. Então, mas eu acho Né? que no filme, o que fica para mim é que todas as pessoas são potenciais abusadores. Os homens e as Uhum. mulheres. Potenciais abusadores, potenciais pessoas que podem desmentir, desconsiderar, né? Porque você fala, mas o Ryan era legal, sensível, bonzinho. Ele ficou vendo a menina ser estuprada e não fez nada, né? Uhum. Então, não dá pra... É isso Não tem mesmo. Eu, justificativa. eu gostei muito de uma coisa que você falou, Vanessa, que você pontuou o que a Cassie poderia ter passado na infância. Isso me faz pensar que a Nina devia ter, ela fala com muita fascinação pela Nina. A Nina era a segunda parte dela, né? Por isso que ela tinha aquele colar que se completava como um coração. A Nina, ela deveria ser aquilo que a Cassie não era, o espelho daquilo que ela gostaria de ser. Ela deveria ser uma menina muito uma criação diferente da Cassie. Ela deveria ser uma menina mais altiva, mais resolvida, e que, como assim não foi a ela, Cassie, que sucumbiu, que caiu na dos meninos? Como é que aquela menina tão especial, tão esperta, e que marcou tanto ela, Cassie, marcou tanto a vida dela, que ela era uma luz. Se Sim. os pais não eram, eu acho, pelo que eu entendo, a Nina devia ser essa luz. Deveria ser, ela completava a Cassie, ela preenchia aquele vazio que os pais deixaram nela por aquilo que você disse, né? A mãe só pensando nela, o pai meio naquela coisa neutra. A Nina devia ser isso. Talvez a culpa dela é assim, né? Como é que eu não vou mais viver sem aquela parte de mim? Eu não tenho mais como preencher. E quando ela vai achar que o Ryan vai preencher alguma coisa, aí você vê que, assim, realmente ele fazia parte de tudo aquilo. O único que tem real consciência, para mim, é o advogado, né? Interpretado pelo Alfred Molina. É esse Uhum. encontro deles ali que você vê realmente um homem que também parou Então, pela culpa. e que é a coisa mais inverossímil do filme, para mim, Você né? acha, você acha, você acha que é uma forçação de barra aquela Eu não acho entrega que é dele? uma forçação de barra, acho que ficou orgânico com o filme, mas para mim é uma cena totalmente inverossímil, porque
um advogado bem-sucedido, inserido, podia deprimir e cotizar e falar que tive um surto psicótico, mas eu não vejo aquilo como algo verossímil. Não, Interessante. né? Eu acho que toda a questão que vai se delineando, e eu tô ficando muito sozinha em todas as situações, e aí de repente acontece aquilo, até te induz a ter uma certa esperança, mas que depois você fala, não, realmente não tinha jeito. Ia ser muito difícil se a gente tivesse um tratamento mais dramático para esse filme, né? Eu acho que ele poderia ficar insuportável, né? Essa leveza que ela dá na trama, ela é uma trama um pouco farsesca, ela até te tira um pouquinho, né, da realidade, porque ela é tão exagerada nessa caricatura do que ela faz, porque realmente, você falou, é implausível, né? Tem cenas que são realmente implausíveis, que são duras e fala assim, ah, não, né? Mas Mas eu te acho dá que um ela... conforto, né? É isso aí. É. Dá para assistir, né? Sem a gente Uhum. passar mal. A gente, claro, tem diversos filmes sobre estupro que a gente realmente embrulha o estômago. Esse embrulha de uma forma que talvez seja suportável até para jovens, né? Para eles poderem se enxergar Sim. nessa realidade. Tipo, ela não tenta dar, essa diretora não tenta dar lição de moral em ninguém, ela tenta te fazer refletir. Ela te Uhum. joga para o debate, isso que eu acho tão interessante. Ela te dá todos os recursos, ela te dá um monte de elementos para você trabalhar, para ver como cada um reage a esses elementos, para provocar o debate, para abrir essa questão de uma forma suportável, né? Porque é Uhum. muito duro, né? É uma coisa Uhum. muito séria. E eu acho que Sim. uma coisa que parece interessante é a questão do ódio. O ódio segurando ela conseguindo ficar viva porque ela tem um objetivo de ódio, né? Ela não suporta a dor é tão grande que ela precisa ir pelo ódio para conseguir ficar viva. E é uma postura suicida, né? No final das contas, o tempo todo é suicida. Uhum. E eu penso, vocês falando disso, e o que a Vanessa falou, né? Parece que, de alguma forma, todos somos potenciais abusadores, e eu acho, e quando se fala que o filme traz essa coisa um pouco mais palatável de assuntos tão grotescos, eu acho que hoje a gente está relativizando uma coisa, e eu penso que isso é bom, porque eu acho que, de certa forma, o estupro não é só a mulher que é pega na rua, à força, estrangulada e estuprada. Isso é estupro dos mais grotescos possíveis, assim. Mas existem outras formas de estupro, né? Existe até o estupro dentro de casa entre um homem e uma mulher casados. E existe outras formas de abuso que não tem a ver, que não necessariamente são estupros, e que estão próximos da gente, né? Quando a gente começa a se utilizar de um poder que a gente imagina que a gente tem, ou que alguma pessoa imagina que tem, na relação com o outro, quem está na posição de poder não percebe, mas quem está na posição, né, que não é do poder, muitas vezes sente, sim, de alguma forma violentado ou agredido por aquilo. Então, eu acho que isso vai ampliando o debate para questões do nosso dia a dia que é de extrema importância. Então, a gente pode ampliar isso para a coisa do machismo, quando a gente vai falar sobre o racismo, quando a gente vai falar sobre a homofobia, enfim, acho que são debates que estão muito em voga hoje, eu acho que é muito bom, e que levam a gente a perceber o quanto que a gente também está inserido nisso,
né? Não é mais assim, o outro é machista, o outro é racista, o outro é homofóbico. Não, eu também sou, né? Eu sou machista, eu sou racista, eu sou homofóbico e eu preciso ver o quanto que eu contribuo para isso, o quanto que eu preciso mudar em mim, né? Para essas coisas mudarem, o quanto que eu preciso mudar na relação. Porque todas essas são situações de poder, né? O racismo, a homofobia, são relações que têm uma questão do poder sobre o outro, né, muito grande. Então, acho que esse filme traz esse debate para dentro de casa, assim, né, para as nossas vidas, que é de extrema importância. Para a gente poder fechar, que eu estou de olho no relógio aqui, desculpa, que o computador fica desse lado aqui, eu vou trazer duas frases para ver o que vocês, que me tocaram especialmente. Uma é do Dalai Lama, que diz: a violência não é um sinal de força. A violência é sinal de desespero e fraqueza. E outra do filósofo Noam Chomsky, que fala: você nunca precisará de um argumento contra o uso da violência. Você precisa de um argumento para ela. Uhum. Uhum. Muito bom. Muito forte, né? Uhum. Sim. E o filme mostra muito isso, né? Ela põe todo mundo de cara com a fraqueza, né? Todo mundo que está ali violentando ela expõe o quanto que eles são frágeis, né? O quanto eles são fracos. Ou seja, tivemos muito que aprender, né, com esse filme. Eu já vi mais de uma vez, e na medida que você vai assistindo e vai percebendo esses pormenores, você vê como é tão valioso o que ela faz, de uma forma tão... Ela não prega, gente, ela não fica postulando, é uma narrativa que não fica assim, ó, é assim, tem que ser assado. Tanto que ela vai contando o que aconteceu aos poucos, de repente ela está num diálogo, ela fala assim, há 7 anos aconteceu isso. Ela não te entrega uma fórmula, né? Ela não te entrega, ela não te dá resposta, ela mostra que a realidade não vai mudar por aquilo que a Cassie faz, que ela faz um sacrifício, sim, né? Ela acha que ela estava... a gente gosta de ver que ela estava no domínio, naquele momento ela estava no domínio e não estava nada. Então ela faz você respirar e tira o fôlego em seguida. Por isso que é tão incômodo, por isso que é tão provocador. E uma jovem roteirista fazendo um texto desse nível é muito admirável, né? Não é à toa que esse filme provocou o que provocou. Então, assim, para a gente poder fechar, queria que vocês, claro, dessem seus últimos depoimentos aqui. Eu já deixo o meu tchau, eu já deixo o meu obrigada por vocês estarem com a gente nesse horário. Tem sugestões para a gente poder fazer lives diferentes aí, porque cada filme toca a gente de uma maneira diferente, traz um olhar sobre algum tema importante de maneiras diferentes. Então, assim, é sempre um prazer gigante estar aqui com vocês, eu sempre aprendo demais. Vai lá, Vanessa e Lu, falem. Eu também gostei muito de poder pensar, de poder rever muitas coisas, poder procurar esses preconceitos e essas questões dentro de mim. Gostei de estar com vocês dois. Obrigada. E é isso. Também, só tenho a agradecer, é muito gostoso, né? Já participei uma vez, sempre que precisar eu venho, porque é gostoso essas discussões, e é isso, né? O cinema é bom assim, né? Quando ele é bom para divertir, mas também ele é muito gostoso quando ele nos provoca, né? E eu acho que esse filme é um grande exemplo disso. Assim, espero que do ponto de vista masculino, que provoquem muitos homens, assim, para mudar algumas questões que precisam de uma mudança urgente. É isso aí, pessoal. Fechando a nossa live de Bela Vingança, ela vai ficar salva aqui no feed, já vou colocar para vocês, para quem perdeu, para quem quiser assistir de novo.
Tá bom? Olha, muito, muito obrigada, Lu, Vanessa, super obrigada mesmo, de coração. Até breve, até breve. Gente, Tchau, boa tchau, noite para gente. vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.